A exposição tem um propósito de partida, ou se quiser tem dois propósitos de partida, três, enfim, não sei, depende dos pontos de vista. Há um primeiro propósito que tem a ver com o facto de se chamar exposição e instalação. O tipo de acontecimentos que eu tenho tentado animar aqui na Fundação estabelecem sempre uma conversação com a casa. E essa conversação, obviamente, depende do tipo de motivo expositivo, motivo informativo que justifica utilizar os espaços da casa para essa documentação ou para essa amostragem. Isto é um propósito importantíssimo. É mais importante ainda porque, na minha opinião, não se fazem exposições de arquitetura. Porque a arquitetura não se expõe, a arquitetura expõe-se ela mesma. O principal documento da arquitetura, na minha opinião, é o edifício, é a obra, é a cidade. O que podemos é fazer exposições com outros documentos da arquitetura, como, por exemplo, os documentos do processo projetual, os documentos de uma experiência de vivência num espaço, o modo como um espaço eventualmente impressiona um visitante, um percorrente. O segundo motivo tem a ver com um tema que interessou-me sempre a matéria do Porto. O Porto como cidade, o Porto como a relação que os arquitetos foram estabelecendo com a cidade e depois uma relação com a escola, com o ensino, no fundo, como é que uma instituição que digamos, por função, por natureza, encarrega-se da formação de arquitetos. Portanto, interessam-me muito as temáticas da Escola do Porto, daquilo que eu gosto mais de chamar a atmosfera portuense, como tradução desses encontros e desencontros, dessas interseções entre escola, cidade e arquitetos. As alterações que, ao longo dos tempos, foram sucedendo no processo de construção da cidade e, simultaneamente, do papel que a arquitetura tem nesse processo de construção da cidade. O terceiro motivo é eu ter tido conhecimento de uma ação de projeto feita juntamente pelo arquiteto Alfredo Matos Ferreira e pelo arquiteto Álvaro Siza, numa altura em que eles tinham um escritório juntos, que o Alfredo Matos Ferreira chama a Sala 35, pelo facto de ser a sala número 35 do Imperial, onde se reuniam um conjunto de estudantes de arquitetura, traduz um projeto inédito, que nunca percebi muito bem porquê, porque o Alfredo nomeia burocraticamente nos currículos que fez uma ação projetual para uma casa para um tio com o Álvaro Siza, e o próprio professor Álvaro Siza nunca nomeou isso em lado nenhum, é essa ação projetual. O Álvaro Siza teria talvez 31, se não estou enganado, e o Alfredo Matos Ferreira teria talvez 33. É uma ação muito interessante porque seria a primeira intervenção de arquitetos portuenses numa zona nobre de Lisboa, uma casa de grandes dimensões, uma casa relativamente apalaçada para um senhor com bastante dinheiro, e ainda por cima completamente aberta à Baía de Cascais e ao estuário do Tejo. Esta travessia que a gente faz através destas fitas é uma espécie de uma evocação pop para criar uma espécie de distanciamento relativamente à casa do século XIX. A arte pop tem, digamos, um papel relativamente importante, no fundo tem a ver com os reflexos todos das chamadas semiologias, das semânticas, das linguagens, tem a ver exatamente com o material que nessa altura era muito recuperado, questionar o suporte da tela, essas coisas todas. Portanto, ele tem exatamente esta espécie de evocação pop, uma provocação. No fundo, a ideia deste bioma aqui à entrada significa exatamente isso, significa, digamos, a pessoa confrontar-se com algo que já não é a parede da casa propriamente dita, que esta cenografia que se montou aqui na casa procura traduzir de um novo sistema construtivo, dos homens do movimento moderno era exatamente essa, era a separação do elemento definidor, do encerrador do elemento de suporte, e sou, digamos, confrontado com um lado da casa que respeita tal qual ela é, no qual as pessoas são convidadas a entrar em dois espaços, que são o espaço do Álvaro Siza e o espaço do Alfredo Matos Ferreira, como sendo os dois coautores deste projeto que nos move vir aqui. Este é o espaço do Alfredo Matos Ferreira, temos um espaço do Álvaro Siza. Na sala 35 sucedeu uma coisa que eu achei muito curiosa, que é todos trabalham no escritório do Tabra, menos o Alfredo Matos Ferreira. O Alfredo Matos Ferreira era sobrinho do Dr. Américo Durão. E o Dr. Américo Durão era um personagem, enfim, de grande capacidade económica e, portanto, o Alfredo começou a construir, ainda enquanto estudante, projetou edifícios para o tio, enfim, e foi deixando para trás, digamos, a necessidade de obter o diploma, porque os outros assinavam por ele, enfim, por aí fora. Portanto, o que é que, na organização de cada espaço destes arquitetos, o trabalho de obtenção do diploma de arquiteto, uma pasta com desenhos de mobiliário
que dizia por fora mobiliário desenhado por Álvaro Siza e Alfredo Matos Ferreira. Um estirador metálico e o do Siza é um estirador todo em madeira, igualzinho aos do Tavra, onde ele tinha trabalhado. Neste caso concreto é uma casa feita por Alfredo Matos Ferreira em 1971 e onde, quer ao nível da organização do espaço, quer até ao nível da representação, eu creio que há aqui ensinamentos que decorrem dessas permutas com o Álvaro Siza. Este é o Siza, uma fotografia que eu acho muito bonita, feita pelo Alfredo, muito novinho, à entrada exatamente na casa da mãe, que é a Casa dos Barrais, é enfim, uma casa, não digo senhorial, mas é uma casa com uma certa distinção em Urros. Portanto, aqui é um senhor que era fotógrafo, que tinha feito uma visita, o António Neres, o Álvaro Siza e o Luís Botelho Dias. E do lado de lá é o que o Alfredo Matos Ferreira chama a frota na praça. O Coda, que é um trabalho feito depois do projeto da casa para a parede, é um trabalho de 65 e no qual o Álvaro Siza aproveita uma iniciativa que na altura tinha em curso, que era um pequeno loteamento onde ele sugere uma série de implantações interessantes sob o ponto de vista de que podiam ser potencialmente as habitações. As folhas de pormenorização, que elas revelam da relevância da madeira, por exemplo, na arquitetura desta época, madeiras muito generosas, entre o doce e o vermelho, enfim, o amarelado e o vermelho. O Álvaro Siza refere que, quando aluno do Carlos Ramos, o Carlos Ramos, até na altura, lhe terá dito qualquer coisa que ele não tinha cultura de arquitetura e que precisava ter referências e que, portanto, fosse comprar umas revistas. E realmente ele foi comprar umas revistas, não sei se foi a José Almeida, acho que não estou a gravar, um número do Avaralto, que o impressionou imenso, que é aquele número. O Richard Neutra, que é o outro número que está ao lado, que está na biblioteca do Alfredo, e um terceiro do Grópios, um conjunto de esquiços que estão reunidos num livro que eu acho muito bonito e em que reúne fotografias agora, das obras tal como elas estão, a casa de chá, a piscina, a Faculdade de Arquitetura, não me recordo agora, são 5. E é o único sítio onde eu conheço tantos esquiços do processo projetual da Casa de Chá da Boa Nova e pareceu-me importante, na altura em que exatamente eles estão todos a fazer as mudanças da Sala 35 para a Casa do Terceiro. Ao longo da preparação da exposição, da instalação, eu fui revendo o que é que estava em jogo na instalação. O facto de o projeto, na minha opinião, ser um projeto muito interessante e muito importante na carreira dos dois, e no caso concreto do Siza, eu não tenho dúvidas que é um projeto bastante importante, porque é a primeira vez que o Siza, em arquitetura doméstica, utiliza a cobertura plana. E depois, há um segundo motivo que me pareceu relativamente interessante, o facto do projeto desta casa, na minha opinião, sinalizar uma atitude crítica relativamente àquilo que era corrente na arquitetura deste tempo. Que era, por um lado, algum acolhimento ainda muito presente das questões do inquérito, que parece que o projeto começa em 1961, o projeto tem um desenvolvimento mais decisivo em 64, onde ele se formaliza, enfim, de uma forma mais consequente, mas a verdade é que tem um projeto em 62, em 63, em 64, depois vai ter um em 65 e depois tem um em 66 e vai vendo as derivações até 67. Para ir atrás daquilo que é a arquitetura do tempo, aquilo que são as grandes preocupações, que é a recuperação da história, a recuperação dos entendimentos fenomenológicos do espaço, as repercussões que isso tem, por exemplo, na arquitetura, para contrariar o abstracionismo do movimento moderno ou da arquitetura moderna. E, portanto, isto é uma aposta muito clara destes jovens arquitetos, é uma volta a frisar. E o que eu acho mais surpreendente neste processo é o facto de eles serem todos iguais. São amigos, não é? Então, esta coisa, jogam pistas de carros elétricos, todos eles diziam e todos eles tinham a noção perfeita de que o Siza era um tipo de uma capacidade criativa brutal. É muito interessante esse convívio, essa naturalidade e, ao mesmo tempo, também acho que o Siza é o grande referente desta geração. Portanto, o segundo tópico desta exposição é uma espécie de reconhecimento da relevância que este projeto, num determinado contexto produtivo, teve ou teria, se ele tivesse sido realizado. Esta é uma maquete esquemática, porque no fundo isto é uma ligeira pendente, assim, neste sentido prepoente. Isto é marginal e aqui embaixo eu tenho mar. E tenho aqui a linha de Cascais, a linha que é para cima. Portanto, no fundo tenho o mar, representado por aquela cortina, e tenho terra, que é representado por este muro. Pareceu-me oportuno para levantar uma outra coisa que eu acho relativamente importante, que era homenagear os arquitetos portugueses, os arquitetos portugueses, na sua luta por uma autonomia da arquitetura, para, no fundo, vencer o muro, vencer o fascismo e, no fundo, criar, enfim, um
processo criativo livre das maquetes. Aqui são de 4 estados porque passou o projeto, primeiro, segundo, terceiro, quarto estados porque passou o projeto, e depois a tentar encontrar, no fundo, chamar um pouco a atenção, como pode ser muito importante estudar os arquivos, estudar a documentação. Nas costas deste muro aproveitei para fixar uns extratos de um texto que eu pessoalmente acho muito importante do Álvaro Alto. E é um texto onde ele fala do processo criativo e fala da importância da arte abstrata para o seu processo criativo e no processo criativo da arquitetura. Foi escrito em 1947 por uma revista chamada Domos e em que o Ernesto Rodas convida o Álvaro Alto a escrever uma coisa sobre arte concreta. Em boa verdade, o que é esse texto? Esse texto é uma crítica ao racionalismo do movimento moderno. Parece aqui um pórtico a contrariar, fundamentalmente. Portanto, é uma entrada no percurso, embora ele esteja lateral, eu vou entrar dentro disto, e em boa verdade eu tenho uma espécie de hall de receber da Casa do Américo Durão, e em que o Alfredo Matos Ferreira nunca nomeou, a não ser de uma forma burocrática, que são os currículos que estão aqui, projeto na Casa da Parede, Álvaro Siza. No segundo, nem sequer o projeto dele mete, e no fim da vida, quando eu o encontrei para fazer o livro de memória, ele confronta-me com os projetos da Casa da Parede, onde eu fico completamente doido. Porque é que isto ficou parado? Porque é que nunca ninguém reparou nisto, não é? A primeira versão do projeto da Casa da Parede, a segunda versão do projeto da Casa da Parede e a terceira versão do projeto da Casa da Parede. Esta foi o projeto que eles levaram, os dois, mais a mulher do Siza, naquele Volkswagen, que foram ao hotel do Monte Estoril para mostrar ao tio, e o tio deu-lhes uma corrida de primeira apanha, que não gostava do trabalho do projeto. Há um documento que está datado, Álvaro Siza, 16 de 10 de 62, que aponta para uma das soluções mais definitivas do trabalho, com outros apontamentos que apontam exatamente para este tipo de soluções relativamente pontuais. E esta dualidade é importante porquê? É importante porque o Alfredo conta uma história em que diz que o tio, no fundo, nunca nos explicou o que queria. Ele, no fundo, vivia no Cucuruto, lá metido no monte, e queria que nós fizéssemos uma casa alta, que, no fundo, pudesse apanhar banhos de sol, e outra condição que era ter uma espécie de saída, esconderijo, onde pudesse sair, ficava perto da zona da Pira, do Forte de Caxias, e, portanto, ele tinha sempre a preocupação, o medo que, eventualmente, pudesse suceder qualquer coisa, e, portanto, queria ter uma saída onde pudesse fugir, queria ter uma saída segredo. É um edifício em 3 pisos, portanto, parece ser um edifício com alguma elevação, é um projeto de 63. Ora, o que é que este projeto me dá? O projeto dá-me que eles, afinal, sabiam o que era o programa. Sabiam que o programa, que o senhor queria uma coisa sobre o alto, queria uma coisa para ter um solário, porque aqui à frente há aqui um sítio onde eventualmente se podem apanhar banhos de sol, onde a zona de estar está virada para o sol, e por aí fora. Essa é a planta desse projeto, é realmente um projeto potentíssimo. E digamos, os quartos abrem todos lateralmente. Este está para poente, este está para nascente, porque isto é a frente da casa. Portanto, os quartos estão todos fechados para o mar. A sala que ele queria abrir aberta sobre a baía, eles põem a norte. Põem para trás, virada a norte. E o solar não existe. Portanto, o homem deve ter visto isto, deve estar no raspanete, mandou-nos dar uma curva, porque, no fundo, aparentemente, a solução era toda ao contrário do que ele eventualmente queria. E, na minha opinião, eles sabiam. Quer dizer, a verdade é que eu tenho 1, 2, 3, 4 fases anteriores. Exatamente. A ideia que nós temos daqui, vamos a retomar o desenho que eles levam de facto ao tio, porque este é o desenho que fica no escritório, e vão levar ao tio aquela maquete que está lá em baixo, que é aquela maquete original, que está lá em baixo. Apesar de levarem uma memória descritiva que é sempre a mesma, a memória descritiva diz sempre a mesma coisa em todos os estádios do projeto, e levarem 2 documentos, a solução A, que é uma daquelas que a gente, intermédias, elevadas, e a solução B, que é a do único piso. E no fundo tudo está construído para dizer que esta é a solução ideal. E o tio, afinal, achou muita graça, não nos deu uma coisa. Esta é uma cópia do projeto em altura que o tio manda recuperar. Dizer que eu quero isto assim, não sei o que mais, tal. E nas costas desta folha existe um conjunto de apontamentos em que o Alfredo nota todas as críticas que o tio levanta. E os críticas que levanta são aquelas que há pouco eu levantava. Não há quartos, virados para sul, a sala de estar não apanha sol, não há solar, não sei o quê, tudo, e eles têm coisas. E aqui cá está, ampliar a casa, não sei o quê, por aqui hoje, por mais um piso, com um telhado, que ele queria telhado.
quartos serem virados para sul. Tem uma coisa muito bonita, que o Cisa também lembrou-se. Isto é fantástico o que a gente fez, decidi criar aqui uma espécie de um pátio, que em boa verdade são uma espécie de sombreadores, porque o quarto só começa aqui. Recupera a zona, mantém um pouco do projeto anterior, que é o modo como se estabelece a relação entre a zona da sala da refeição e a zona de esteio, que aqui é muito mais comprimida, portanto acho que o outro espaço está talvez numa escala mais de viver em grande. Isto é a maquete da casa do projeto final, do tal sexto estudo, e ao sairmos, isto é também a sala de António Menezes, e aqui temos o trabalho de cola do Menezes, que é um trabalho bastante interessante. Isto é feito em 1961, quando o Menezes julgo ainda é colaborador do arquiteto Távora, e mais do que isso, é colaborador do arquiteto Távora na elaboração do inquérito. Transporta para o trabalho de cola toda uma certa estratégia de como se estudar os valores patrimoniais do português e tal. Continuamos a sair e temos um ambiente de escritório incrível, que é, digamos, o espaço do Luís Botelho Dias, que é um projeto muito interessante, um projeto de uma escola. Isto é uma coisa feita com o Alfredo Botelho Dias, uma casa muito bonita, em Miramar, coisa que existe. Lá embaixo, simbolicamente o espaço de um personagem que eu conheci ainda pessoalmente. Enquanto colaborador Távora, faz um edifício, uma casinha muito bonita, uma coisa muito bonita que existe na Foz, que não se dá 2 tostões por ela, mas é uma coisa lindíssima. Ele se empenha que houve uma relação, no princípio da vida profissional, houve uma relação relativamente intensa entre o Joaquim Sampaio e o Alfredo. Eles fazem vários trabalhos juntos, e inclusive o Joaquim Sampaio teve várias vezes em Urros para fazer uma coisa que o Alfredo ansiava, que era fazer um plano de renovação agrícola e urbana de Urros. Atualizar o processo de cultivo, tratamento de terra, não sei o que, era uma coisa, digamos, era uma atualização e ao mesmo tempo uma integração daquilo que era o saber popular das pessoas, enfim, por aí fora. E ao nível também da arquitetura, recuperamos as tecnologias tradicionais e saímos outra vez.